Opa, hoje é segunda-feira, dia 9 de outubro de 2017. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, eleições, senhas, Windows Phone e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Sobre as conversões culinárias, que não precisa ser exatamente naquela medidinha certa que você tem uma margem para criar, o Coca Agripa Neto disse que isso é verdade quando é cozinha quente. Aí o chefe tem total liberdade para criar, mas na confeitaria, na panificação, é essencial que as medidas sejam precisas. A receita é praticamente uma fórmula e qualquer alteraçãozinha pode mudar completamente o resultado. Sobre usar o iPhone como pendrive, o Coca Mubarak Machado diz o seguinte: eu não uso a opção de documentos e desktop no iCloud, mas eu habilitei essa opção e desabilitei. Quando eu fiz isso, foram criadas as pastas de desktop e de documentos no iCloud e ele acaba usando essas pastas para esses arquivos temporários, para esses arquivos offline, para usar o iPhone como um pendrive. E eu vou deixar aqui nas notas do episódio um aplicativo sugestão do Coca Murilo que ele usa de noite para ouvir YouTube com a tela bloqueada. O objetivo dele é dormir, então ele coloca ali o que ele quer ouvir no YouTube, dá o play, bloqueia a tela e continua tocando. A interface é meio assim, meio antiga, mas dá conta do recado para embalar o sono. E deixa eu agradecer, claro, àqueles que pagam uma Coca pro Coca e assim permitem o microfone ligado e as portas abertas lá no coca.tech/patrão, como fazem Serguei Silva, Marcílio Santos, Maurício de Amorim, William Arantes, Emerson Faria, Henrique Belubi, Luiz Mota, Wilson Moura, Jaime Agostinho, Leonardo Artuso, Francisco Nogueira Júnior, José Guiberto Júnior, Hugo Carvalho, Felipe Oliveira, Moisés Silva, Charley Evangelista, Fernando Faria, René Lacerda, Eurico Borges, Rodrigo Snyder, Luiz Henrique Santana, Alexandre Veloso, Roberto Martins, Fábio Costa, Sidney Cunha e Graciane Guapo. Obrigado, Cocas. Notícias. Coca-Tech. Falei sobre aquela questão de censura, eleições, retirada de conteúdo sem ordem judicial. O Temer decidiu vetar essa emenda, a princípio, pelo próprio carinha que criou a emenda. Falou: Temer, o pessoal entendeu errado, não era isso que eu queria. Do grego, tentei, mas não colou. Então, para não piorar a situação, veta aí, depois a gente vê o que faz. Inclusive, o Anonymous até atacou no site. Vou dizer aqui o nome do deputado, Áureo Ribeiro, pra você anotar aí. Ele é aqui do Rio de Janeiro. O Anonymous foi lá e atacou o site do deputado. Se você já trabalhou com vendas, você sabe que sempre tem uma margem para você negociar. Isso, no final das contas, é negociação. O cliente sempre vai pedir uns 10%, ele tem que se sentir vitorioso na negociação. Você acaba dando, porque isso já tá no preço. Às vezes o cliente não vai pedir esse 10%, você não vai dar, acaba que você fica no lucro. E a gente não pode esquecer que política também é negociação. Quando eles fazem um projeto desse, eles colocam trocentas coisas cabeludas com o real intuito de não passar, servindo de uma cortina de fumaça, um despiste, porque realmente eles querem aprovar. Então, Coca, nesse projeto, o que de fato aí os caras queriam aprovar? A única coisa que chama a atenção é o impulsionamento de conteúdo, porque você não pode ter propaganda eleitoral paga na internet, você não vai ter banner de político na internet, isso é proibido. Você pode fazer propaganda no site do candidato, tudo aquilo que envolve o candidato, partidos, coligações, página do Facebook, tudo aquilo que é de uso do candidato, tá liberado. Pessoa física também tá liberado, pode fazer a sua propaganda. Empresa é que não pode, mas na internet pagar pela propaganda não pode, mas o WhatsApp, esses serviços de mensageiro estão liberados, vai receber spam. Mas o impulsionamento eu achei um belo eufemismo, porque você tá pagando pela propaganda, mas tá liberado. Só que aí tem algumas coisas pra gente considerar. Os críticos dizem, mas aí você tá no mesmo problema, você tá associando a campanha com o poder econômico, que não seria legal, a coisa teria que ser orgânica e tudo mais. Só que a gente bem sabe que, existem os bots que estão proibidos. Você não pode usar ferramentas que não são fornecidas pela própria plataforma para promover os posts. Ou seja, fiz aqui um post no Facebook. Se eu colocar um bot para comentar, para curtir e assim influenciar o algoritmo do Facebook para ele alcançar um maior número de pessoas, não pode. Ok, legal, orgânico. Tem um outro problema para você resolver também, que talvez até seja um problema do Facebook, que é a questão do fake news. Tá rolando hoje, obviamente, que durante a campanha vai rolar fake news.
impulsionar o post, seria uma ferramenta que teria o candidato para combater, do ponto de vista de alcance, esse fake news. Não, o combate real é bater na porta da justiça eleitoral, isso aqui é fake news. Mas você repara que o candidato ele não tá totalmente desarmado e impulsionando o post fica até uma coisa legítima. Você vai ver uma propaganda do candidato X, vai aparecer lá que tá patrocinado pelo próprio candidato. Não é tipo um outdoor na rua que você não sabe quem pagou por aquele outdoor. Talvez seja uma empresa, sabe-se lá quem pagou, quem pediu para colocar aquele outdoor. No caso do Facebook, uma propaganda do candidato X, né? Um post impulsionado do candidato X vai ser impulsionado pelo candidato X. Vai ter o nominho dele lá. Dá um pouco mais de transparência. Agora, com essa história toda, quem tá rindo de orelha a orelha, obviamente é quem? Seu Zuck. Ele conseguiu passar a perna em todo mundo, no bom sentido, claro, com esse impulsionamento de post. Não vai ter AdSense, post pago, todas as outras maneiras de monetização na internet para promover conteúdo não vão rolar, só do Zuck. Final de semana eu recebi um e-mail do Have I Been Pwned, que é um serviço que vai monitorando os vazamentos. Eu ficava meio assim com esse tipo de serviço, porque você tem que colocar o seu e-mail, obviamente, para fazer a pesquisa, e a partir dali ele fica monitorando, teve um vazamento aqui nesse serviço, e você usa esse e-mail com esse serviço, vai lá, troca a senha. Eu fico meio assim com esse tipo de serviço, porque é mais um dado que se tem sobre você. Eu fico mais confortável quando esse serviço é prestado, por exemplo, pelo 1Password. Peraí, não teve vazamento? Deixa eu ver aqui. Esse cara usa esse serviço e tá com esse e-mail, troca essa senha aqui, que essa senha teve vazamento. Aliás, inclusive, esse serviço o 1Password faz, que é o Torre de Vigia. E aí do Have I Been Pwned, eu recebi e-mail dizendo, teve vazamento, foi no Discos, foi no Bitly, teve mais um outro também, acho que foi o Kickstarter, Kickstarter. Então, se você tem a data do vazamento, no caso do Bitly de 2014, foi até por isso que o 1Password não me avisou. Ele falou, teve vazamento em 2014, mas esse cara trocou a senha depois de 2014, então não preciso avisar. Mas ainda assim, dá uma olhadinha no Have I Been Pwned. Eu vou deixar o link aqui nas notas do episódio para você dar uma olhadinha. E falando de 1Password, chegou, já era hora de ter chegado, e chegou a extensão para o Microsoft Edge na Windows Store. Edge, o sucessor do Internet Explorer, que está chegando no iPhone e também chegando no Android. Chegando no Android também, uma nova launcher, que é uma repaginação do Arrow. Tava lá meio largado, agora está sendo repaginado como Microsoft Launcher, e vai ter uma integração maior com o Windows. Tipo, continuidade. Você está mexendo num documento do Word, tá perto do Windows, você não quer continuar a mexer nesse documento no computador, tá editando uma foto, você não quer editar essa foto. Continuidade, o handoff. Agora, isso tudo porque a gente, já sabia, tem aí uns 2 anos, que o Windows Mobile / Windows Phone, chame como você quiser, vem morrendo. A HP, que tinha um aparelho mó legal, o Elite X3, tá desistindo da plataforma. A própria Microsoft, o Joe Belfiore, disse, o Windows Mobile tá entrando em modo de manutenção. A gente ainda vai corrigir bugs, erro de segurança a gente vai corrigir, mas não vai ter novas funcionalidades, tanto de software quanto de hardware. Não é mais o foco. Ele disse que eles tentaram, foi pelo Twitter, a gente tentou muito incentivar os desenvolvedores, mas pagamos até para que eles fizessem aplicativos para a plataforma, mas o volume de usuários é muito baixo, não justifica para a maioria das empresas o investimento. Uma pena, sim, gosto muito de concorrência, quanto mais concorrência melhor, mas na prática, quando você atinge uma maturidade, ficam 2 empresas, raramente fica mais do que isso. Quando você olha para a história, você vê que tinha uma briga nos anos 80 entre a Apple e a IBM, depois a briga passou a ser entre a Microsoft e a Apple. Você vê que a Apple tá sempre nas brigas, tá sempre brigando. A gente pode colocar uma briga entre, no caso de música, entre a Sony, talvez, entre os MP3 e a Apple, com o iPod, e acabou ganhando. Você tem hoje a briga entre a iOS e Android. Surgem diversos players e depois esses players eles vão sendo aglomerados num só. Hoje, por exemplo, quando se fala de rede social, você tem um único grande player, que é o Facebook, Acabou aglomerando as 2 principais redes hoje, na minha opinião, que é o Instagram e o próprio Facebook. Há exceções, como acontece na China, algumas particularidades de alguns países, mas você não tem um concorrente pro Facebook. Não, Coca, você tá exagerando, tem o Snapchat. Tem, mas não tem. O Snapchat teve uma ideia mó legal, essa efemeridade, postar, assumir, que foi muito bem incorporado pelo Stories. Eu noto no meu círculo a galera usando muito mais os Stories do Instagram do que o Snapchat. E digo mais, no meu círculo eu vejo mais a galera usando o WhatsApp com o status, que são os Stories, do que o Snapchat. Mas sim, existe um nichinho ali do Snapchat. Não tô dizendo que o Snapchat vai morrer, que não tem importância. Não, tem ali o seu nichinho. Assim como o Twitter também tem o seu nichinho.
É muito raro uma empresa conseguir se reinventar. Muito raro do Twitter conseguir ter uma ideia genial e dominar o mundo. Não vai. Você tem que estar ligado no que vai acontecer lá na frente. Hoje você tem batalhas acontecendo, que é a inteligência artificial e a realidade aumentada, que não é garantia de que vai colar. A gente teve TV 3D que não colou. Que 3D não colou. Talvez esse 3D esteja reencarnando como realidade aumentada, seja uma maneira de vivenciar esse 3D, mas a tecnologia 3D morreu. O consumidor não viu que quem decide isso no final das contas é o consumidor. Não tem uma regra. Tem coisas que eu acho mó legal e não colam, coisas que eu acho horríveis e colam. Isso depende muito do consumidor. E o que o consumidor vai escolher? A própria caixinha de som, onde essencialmente é uma casa, é um corpo por uma inteligência artificial, né? É uma aposta da indústria, que talvez de novo se aglomere em Google e Apple, Android e iOS. Tudo bem, tem a Amazon, mas a Amazon eu não vejo ela tendo ainda um alcance global. Mal ou bem, a Apple consegue ter um alcance mundial. Não é perfeito, tem trocentos problemas, só que ela já tem uma infraestrutura global que a Amazon ainda não tem. Então talvez a Amazon consiga fazer uma graça nos Estados Unidos, mas só ali. Tipo, nos Estados Unidos que ninguém usa o WhatsApp, só o resto do mundo, tem aquelas particularidades de países. Mas talvez nessa inteligência artificial a gente veja, em função de Android e iOS, a aglomeração entre Siri e o Google Assistant. Já na realidade aumentada, tem um carinha correndo por fora que é o Facebook. Android e iOS já tem as suas plataformas, mas o Facebook tá tentando ali por fora, vai que rola, vai que eu desenvolve aqui um aplicativo pro Facebook que vai rodar nas duas plataformas de realidade aumentada do iOS e do Google. Você não precisa desenvolver para cada uma delas, desenvolve para uma só. Talvez tenha alguma coisa aí. Microsoft também tá apostando nisso, tá tirando os seus cavalos do Windows Phone e focando nessa realidade aumentada para ver se não perde essa onda. O próprio Snapchat tá, né, brincando ali com óculos, de repente surge com o hardware próprio, mas eu ainda vejo essa briga entre Android e iOS. As duas empresas estão posicionando os seus cavalos na onda que tá vindo por aí. Então diria que desde que a Apple é Apple, ela vem batalhando por esses mercados de tendência, ela vai estar presente na próxima briga e como outro competidor apostaria no Google. Falando sobre os assistentes, tem uma questão de privacidade aí que a gente precisa entender e se acostumar a ver como é que vai ser. A Mattel, ela fez um brinquedinho que tinha Cortana dentro, só que como o foco era crianças, pode dar ruim esse negócio de privacidade. Vamos congelar aqui esse projeto saudável. Aqui no Brasil, um S8 pegou fogo enquanto estava carregando, mas ainda não é motivo para nenhum alarme. Claro que você tem que ter cuidado quando você vai recarregar o seu smartphone. Você não vai recarregar o seu smartphone em cima da cama, debaixo do travesseiro. Não, né? Tem que estar um pouquinho distante. Por mais seguro que seja, tem que ter um pouquinho de respeito. Um técnico de beisebol na MLB tá sofrendo uma multa. Isso porque durante o jogo ele estava usando o Apple Watch e não pode usar aparelho eletrônico. A princípio não pegaram ele fazendo nada de errado. Aqui, tô consultando, mas não, só tava usando, mas não pode usar. Coisa boa do Google, o Project Loom, aqueles balões para fornecer internet, eles estão indo para Porto Rico, vão fornecer emergencialmente internet em Porto Rico. O que mais que a gente pode falar de Google? O assistente vai ter capacidade de identificar música, tá incorporando SoundHound, YouTube Plus, referências ao YouTube Plus pipocando dentro dos aplicativos, já ele dá as caras. O Google vai fazer, que seria equivalente aqui no Brasil a quiosques, mas pode ser numa loja, é uma loja temporária para promover o Made for Google, promover os acessórios. Hoje, pelo que me lembro, são 25 empresas e esse número tende a aumentar produzindo coisas Made for Google. O MotoSnap de câmera 360 chegou aqui no Brasil, 1.500 temers. Chega em novembro o Samsung Gear Sport, 1.900 marcelinhas. E a quantas anda o Essential Phone? Falei para vocês que eles tinham vendido coisa de 5.000 unidades, ou seja, bem fué. Tem alguns probleminhas de software, complica a questão da câmera, então ainda não tá totalmente azeitado. Tá saindo uma atualização de software para corrigir essas falhas. E falando de números vendidos, desde o ano passado a Apple não fala mais o tanto de iPhones que ela tá vendendo no final de lançamento. Vocês lembram? Vendeu muito, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Ela parou de falar isso. 8 anos falando, aí ela parou. Veio com aquela desculpinha, sabe o que é? O negócio é o seguinte, o número que eu falo não é realmente o número de vendas, é o número de aparelhos que eu consegui produzir, porque aquilo que eu produzo não tem jeito, eu vendo. Só que, né, calma lá, não é exatamente assim. A gente sabe que a Apple não planeja as coisas de um dia pro outro, de um mês pro outro. Ela tem um planejamento bem antecipado. Ano passado, ela já sabia que ia produzir o iPhone 8, né, e também o iPhone 10. Esse papinho de um super iPhone, de uma linha superior na linha de iPhone, tá rolando já tem um tempão. E a gente sabe que o iPhone 8 não vendeu tanto
quanto de costume. Os novos iPhones, eles vendiam algo em torno de 1% do total de iPhones. O iPhone 6, que tinha um novo shape, foi um ponto fora da curva, vendeu 3%, foi top de vendas. Depois fica ali no 1%, foi assim com o 6S, foi assim com o 7 e com o iPhone 8, só 0,1%. Aí você começa a entender que tem mais um motivo para Apple não falar das vendas no primeiro final de semana. E sobre o iPhone 10, o papinho que rola é que se chama de super ciclo, né? As grandes vendas não vai acontecer esse ano. Não por falta de interesse, mas por falta de oferta. Não vai ter iPhone 10 para comprar. Estoques regularizados, só 2018. Dança das cadeiras. O Bruce Well, que cuidava da parte jurídica, tá se aposentando. No lugar dele entra a Catherine Adams, mas isso não nos afeta diretamente. Agora, teve uma outra dança das cadeiras que isso sim deve nos afetar diretamente. Quem cuidava da infraestrutura de iCloud era o Eric Billingsley, ele que passou pelo Google, pelo eBay, e a política dele qual era? Terceirizar a infraestrutura. Não vou ter servidor meu, não. Vamos usar a Amazon, vamos usar infraestrutura de outros. Usar Azure, da Microsoft. E agora ele tá saindo da Apple e essa infraestrutura de iCloud tá caindo no colo do Patrick Gates, que cuida da Siri. E aí já com uma outra política de servidor próprio, com o intuito, obviamente, de melhorar a qualidade do serviço. Sexta-feira teve uma queda, né? Pela manhã não estava funcionando os serviços do iCloud. Lembrando que quem responde pelo iCloud é o seu Ed Kill. E para finalizar, registrar mais algumas coisinhas. Tem mais coisa para falar, mas amanhã eu falo. Essa semana que é uma semaninha curta, são só 3 dias. A Electronic Frontier Foundation disse que essa central do iOS 11 com controles que não desligam as coisas que deveriam desligar é uma brecha de segurança, ainda mais porque você desliga e 5 horas da manhã liga de novo. Eles estão dizendo que a Apple precisa mudar esse comportamento. Nessa segunda-feira deve pintar o beta para os desenvolvedores da 11.1 Beta 2, cheio dos emojis, deve voltar o 3D Touch e ao longo da semana isso vai ser disponibilizado também para os betas públicos. Se você gosta de emoji, quer experimentar, esses pontos, qualquer coisa, tendem a ser mais estáveis. Você pegar um iOS 12 agora é perigoso, mas depois que sair o iOS 12, você atualizar, pegar esses pontos é mais ou menos tranquilo. Caso você queira virar beta.apple.com. O iPhone 10 apareceu aí no final de semana com um novo wallpaper dinâmico. Os wallpapers dinâmicos estavam aí paradões. E por último, seu Johnny Ive na sexta-feira, foi na sexta, participou daquele Tech Fest e falou como é legal você trabalhar em produtos que mudam a vida das pessoas, que sim, houveram erros, mas ele acredita que esses erros foram fruto de omissões, ou então da certeza, né, da autossatisfação, a certeza que estava tudo certo, vulgo prepotência, mas que não erro propriamente tal. Dá aquela aliviada na situação. Disse também que o design tem que esperar a tecnologia amadurecer. O design, ele evolui mais rápido e não dá para fazer tudo aquilo que tá na cabeça do designer. O design tem que esperar a tecnologia alcançar nesse estágio para o produto realmente ser viável. Também disse que ele detesta a maioria das coisas, o que faz um mega sentido. Na sua área de atuação, você tem trocentas críticas. Isso aqui podia ser assim, podia ser assado, se fosse daquele jeito ia ser melhor. Agora, quando a especialidade do cara são as próprias coisas, o design, óbvio que ele tem muito a criticar. E se você, na sua vida de internet, usou o America Online Instant Messenger, lembra dele? Épocas de ICQ. Ele está sendo desligado depois de 20 anos, está sendo desligado desde 1997. Se você é das antigas da internet, quando tudo era um mato que só, você lembra dele. E esperando aqui os novos emojis do iOS 11, eu vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, terça-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.